essa história onde ele vai até a Jamaica investigar o desaparecimento de um agente britânico e acaba, né, tombando aí na base desse gênio do mal, o Dr. No, que tem ligações com a Spectre, com outros vilões que eles vão aprofundar, né, ao longo dos filmes. E é muito legal. Eu gosto bastante do Dr. No também. É um filme que eu não assisti tanto, né, na época que eu comecei a consumir filmes do James Bond. Eu fui muito cria da era Roger Moore, porque era a preferida do meu tio. Mas o Dr. No, na revisão, ele é fantástico. Só que eu acho que, assim, você falou que esse é o filme que introduz tudo. Ele é, com certeza, mas eu acho que o filme que define o que é um filme de James Bond é o 007 contra Goldfinger, de 1964. Porque é mais uma aventura com o Sean Connery, ele tem Bond Girls, ele tem cenas de ação eletrizantes, ele enfrenta o Auric Goldfinger, que é um magnata obcecado por ouro que planeja assaltar a Reserva Federal do Fort Knox, né? Só que o que eu acho que o Goldfinger faz de especial? Ele tem a música tema, né, da Shirley Bassey, que é o Goldfinger, ele tem a mini aventura no início, o prólogo, tem o carro, tem os gadgets, né, que são os apetrechos especiais. Eu acho que é o Goldfinger que concretiza. Né? O Dr. No introduz, esse aqui concretiza o que é James Bond. É verdade, é isso mesmo. E aí, quem lê o livro, o filme é muito melhor que o livro. Você vê como você melhora um livro que não estava muito bem resolvido. Né? E o filme é perfeito, ele funciona como um relógio, literalmente. Né? Você fica grudado, esperando até o fim, daí você fala, acabou. Não, não acabou, ainda tem um finalzinho ainda. É muito legal, cara. Goldfinger, realmente, se alguém quiser começar por algum lugar e não for em ordem cronológica, pode começar pelo Goldfinger. Goldfinger, é que ele já chega totalmente estabelecido. Você gosta do Sean Connery como Bond? Ele é o seu James Bond preferido? É o meu James Bond, né, cara? Eu já sou da época dele, para mim é ele. Para mim é o Sean Connery. Foi o primeiro, né? É difícil combater a presença do Sean Connery. E é por isso que, né, como provocação até, eu vou trazer como terceiro filme da nossa dica aqui, a primeira vez em que o James Bond foi trocado. Isso não quer dizer que eles trocaram a cronologia da série, por exemplo, né? Tem toda essa questão, como eu assisto os filmes do James Bond, sendo que são atores diferentes, são períodos diferentes, é uma história só do início ao fim? Sim e não, né? A gente gosta de definir que os filmes do Bond têm eras. Esse daqui é o 007 a Serviço Secreto de Sua Majestade, de 1969, que é estrelado pelo australiano George Lazenby. É um dos poucos atores do Bond, né, clássicos, que está vivo ainda. Né? O George Lazenby, ele é super divertido, não sei se você já viu ele nas redes sociais, assim. Mas ele é, talvez, a adaptação mais fiel dos livros, né? Porque ele mostra o James Bond indo até os Alpes suíços para investigar uma conspiração do Blofeld, e tem a famosa história em que ele se apaixona pela Tracy DiVincenzo e acaba até se casando, né? Então ele é um misto de espionagem bem raiz, mas também de uma história de romance improvável. E marca o início dessa questão que era muito cara para o Ian Fleming também, de que um agente secreto não pode se apaixonar. Se ele se envolve, ele passa a ter um ponto fraco, né? E o próprio Cassino Royale começou assim também. Que é o primeiro livro. É o primeiro livro. E começa com essa questão, não se apaixone, não se apaixone. Transe com 5 mulheres por filme, mas não se envolva, né? E esse filme é muito bem resolvido nessa questão, né? Eu sou o ator que é meio... Então... A impressão que me dá é que o Ian Fleming, o Sean Connery falou, eu não quero mais saber disso, que ele meio que desistiu, né? Acho que estava muito caro também, né? Tinha essa questão. Mas parece que o Broccoli falou assim, o primeiro cara que entrar nessa porta vai ser, né? Porque ele realmente não é bem um ator, não, né? Ele era modelo. modelo. Acho que ele só foi escalado porque ele era muito alto. Mas, de fato, assim, Dago, eu adoro esse filme, Serviço Secreto de Sua Majestade. Eu acho que ele tem algumas das melhores cenas de ação da saga inteira. É uma grande inspiração para o Christopher Nolan na origem, por exemplo, né? Ele sempre fala das cenas de esqui, que são, até hoje, incríveis, né? Tem tomadas e takes ali. Eu sempre gosto de lembrar o fato de que esse filme foi dirigido pelo Peter Hunt, que foi montador do Goldfinger, do Thunderball. Tem essa tradição de alguém da técnica do Bond ascender para um cargo de direção. E eu gosto de como ele resolve tudo isso. Eu realmente não gosto do George Lazenby. Ele é ruim. Ele é ruim, cara. Ele não pior convence. James Bond. Ele não convence, Mas eu acho que é curioso porque talvez
tendo ciência de que eles não tinham um ator tão bom, que brigava com a Diana Rigg. A Diana Rigg falava que antes de cena de beijo ela comia cebola, de propósito, pra deixar a experiência bem desagradável pra ele. Acho que por ter, né, aquela insegurança de não ter o astro Sean Connery, eles se concentraram na parte do roteiro e fizeram uma adaptação muito boa. Porque a história é muito sólida desse filme. É o tempo todo. O vilão é o... Terry Savalas. Terry Savalas. Isso, que é muito bom. Inclusive é o meu Blofeld preferido. Sendo sincero, assim, entre o Donald Pleasence, o Christoph Waltz, que veio depois, o Terry Savalas é o único Blofeld que vai pra ação, né? Ele anda de esqui também, super divertido, é um filmaço bem legal, também. É o mais subestimado da saga inteira, todo mundo sempre esquece dele. E a trama dele é muito exótica, é muito diferente das outras. O plano secreto do Blofeld é um negócio meio maluco hoje. É até interessante que, né, eu acho que o Bond sempre foi muito mirabolante. Nesse, ele, se eu não me engano, ele quer conseguir uma herança manipulando a árvore genealógica, né? Então ele tem uma coisa bem específica aqui, que eu acho que é divertido e funciona. Mas agora, saltando de eras, a gente fala de um dos meus preferidos. Esse daqui é meu xodó. 007, O Espião que Me Amava, de 1977. É o terceiro filme com o Roger Moore no papel do James Bond, né? Foi a era mais duradoura, ele é o ator que mais fez filmes, foram 7, se eu não me engano, e tem um fenômeno estranho, Dago, com os terceiros filmes de Bond, acho que é no terceiro que eles meio que se tornam, de alguma forma, né? Foi o Goldfinger, e esse Espião que Me Amava, ele tem características muito marcantes, ele tem grandes bases, ele tem cenas de ação inacreditáveis, tem o vilão Jaws, né, com a boca de lata, tem a Bond Girl mais linda da saga inteira pra mim, que é a Barbara Bach, como a agente Triplo X. Casou com o Ringo Starr. Ainda é casada com o Ringo Starr, então esse é o Beatle que teve mais sorte. E eu gosto muito desse filme, Dago. O que você acha desse daí? Meu problema, sem querer ofender sua lembrança, para mim, eu não gosto do Roger Moore como... ele para mim, ele foi uma tentativa de fazer um Batman da televisão com o James Bond. É uma coisa satírica e tal. Eu acho que ele tem filmes que são ruins e tem filmes que são horríveis, como o do foguete lá, Foguete da Morte. Moonraker. Mas esse é o melhor também, eu acho que é o mais legal o filme dele, foi o que ele mais conheceu, ele levou mais a sério, né? Ele virou realmente James Bond nesse filme. Eu acho que ele tem o equilíbrio certo da espionagem e do humor também, porque o Roger Moore já chega sendo um pouquinho mais engraçado, um pouquinho mais leve, só que esse daqui tem a questão da Guerra Fria bem especificada, tem o carro submarino, o Lotus Spirit, que pra mim é o melhor carro da franquia inteira, e tem um domínio muito grande nas cenas de ação também, né? Eu sinto que o Steven Spielberg olhou muito para esse filme de fazer Indiana Jones, porque eu acho que eles têm a mesma energia do tipo de ação, do tipo de combate. É verdade, tem tudo a ver mesmo, cara. Realmente, se eu escolhesse um filme do Roger Moore para assistir, seria esse também. Sim. É O Espião que Me Amava. O Espião que Me Amava. O livro que deu a origem a esse filme não tem nada a ver. É um livro foi o pior livro do Ian Fleming. Foi um livro em que ele quis mudar ele estava cansado de fazer o James Bond. Então ele quis mudar, ele fez uma história policial passada no motel e narrada pela mulher, pela vítima. Né? Então eles pegaram só o nome, não tem nada a ver com o livro. É totalmente fora. E deu certo, foi praticamente uma construção do zero, assim. Porque o livro é bem infeliz. E eu acho que vale mencionar o Espião que Me Amava também, é o primeiro filme que o Broccoli fez sozinho, né? Porque a dupla que levou o James Bond às telas é o Albert Broccoli, ou Cubby, e o Harry Saltzman. Né? Eles fizeram desde o início, mas aí o Saltzman, não sei se ele queria mais dinheiro, é sempre grana, né? E aí o Broccoli cuidou da produção desse sozinho. Tem um material extra nos DVDs desse filme que mostra o Albert Broccoli fazendo macarrão para a equipe no Cairo, no Egito. Falando, eu mesmo vou fazer macarrão para todo mundo. Então, é quando ele assume a franquia e eu acho esse filme aqui sensacional, sempre gosto de revisitar. Já que você mencionou, Dagon, né, esse aqui é o ápice do Roger Moore, talvez o ponto mais baixo seja o Foguete da Morte, né, o Moonraker, que é literalmente um filme onde o James Bond vai do carnaval do Rio de Janeiro até o espaço. E se veste de gaúcho. Cara, aquilo foi uma decadência, assim, é duro de assistir esse filme, porque realmente foi... E tem a história do Jaws também, que é um romance ali, né? Que é pavoroso, é um negócio que eles erraram. Eu acho que é uma das poucas
unanimidade, sabe, dos fãs do James Bond e tal, falando, esse é o pior, esse foi o... Eu não sei se eu considero esse o pior, porque assim, é um filme ruim, mas ele tem a minha recomendação, porque eu acho que ele é um camp ele é um divertidíssimo, camp, sabe? Porque às vezes é tão bizarro que você precisa assistir, porque é impagável. Você nunca mais vai ver, eu imagino, o James Bond pulando de um bondinho para outro no Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, por exemplo. Verdade. Isso daí é cinema dos anos 70 que eles não tinham vergonha nenhuma. E eu devo dizer que, olha, a cena de abertura que mostra o Jaws pulando de paraquedas atrás dele, muito bem feito. Não, sim, tem um trabalho de dublês lá que, assim, some o Roger Moore, some o ator, são dois caras lá, mas... É o conceito. Talvez esse conceito ruim que ficou para mim, pelo menos, é também o modo como o Brasil é visto, né? Sempre que alguém vem de fora mostrar o Brasil no carnaval, mostra, é um negócio tão falso, né? Tão... É isso porque eles vieram para o Brasil, né? No Rio de Janeiro, acho que foi toda uma comoção quando o Roger Moore veio.